Sara, você sabia que existe um artigo científico de 2014 que literalmente mudou a forma como as máquinas entendem linguagem? Estou falando de uma revolução que tornou possível traduzir idiomas, criar chatbots inteligentes e até mesmo gerar textos como se fossem escritos por humanos. Alex, isso parece uma afirmação bem ousada. Você está se referindo àquele trabalho sobre redes neurais sequenciais, não é? Mas me diga o que torna esse artigo tão especial assim. Especial é pouco, Sara. Esse artigo tem mais de 40 mil citações, e isso é um marco histórico na ciência da computação. Para você ter uma ideia, antes dele, fazer uma máquina traduzir uma frase inteira de inglês para francês era como tentar montar um quebra-cabeças gigante, onde cada peça tinha que ser encaixada manualmente por especialistas. 40 mil citações? Isso é impressionante. Mas, Alex, me ajude a entender melhor como era o mundo da tradução automática antes dessa descoberta. O que exatamente estava limitando as máquinas? Excelente pergunta, Sara. Imagine que você está tentando traduzir a frase "o gato subiu no telhado" para o inglês. Os sistemas antigos funcionavam como se você pegasse cada palavra separadamente. O vira de gato vira cat e depois tentasse juntar tudo seguindo regras gramaticais pré-programadas. O problema é que linguagem não funciona assim. Entendo. É como se você estivesse traduzindo palavra por palavra usando um dicionário sem considerar o contexto da frase completa. Isso deve gerar traduções bem estranhas, não é? Exato. Os sistemas baseados em frases estatísticas da época conseguiam capturar alguns padrões, mas tinham limitações brutais. Eles não conseguiam lidar bem com frases longas, não entendiam dependências distantes entre palavras e, principalmente, não conseguiam lembrar do início da frase quando chegavam no final. Era como ter amnésia linguística. Amnésia linguística, que analogia perfeita. Então, como os pesquisadores resolveram esse problema? O que foi essa grande inovação técnica que mudou tudo? A genialidade foi criar o que chamamos de arquitetura codificador-decodificador-durificador, usando redes LSTM, Long Short Term Memory. Pense nisso como dois cérebros artificiais trabalhando em equipe. O primeiro cérebro, o codificador, lê a frase inteira em inglês e a comprime em uma representação matemática que captura todo o significado. Interessante. É como se o primeiro cérebro criasse um resumo matemático da frase. E o segundo cérebro? Perfeito. O segundo cérebro, o decodificador, pega esse resumo matemático e vai gerando a tradução palavra por palavra em francês. Mas aqui está o truque genial, ele usa a memória de longo prazo. Diferente dos sistemas antigos, ele consegue lembrar de informações importantes do início da frase mesmo, quando está gerando o final da tradução. Isso é fascinante. Mas como exatamente funciona essa memória de longo prazo? O que torna as redes LSTM tão especiais? As LSTM são como bibliotecários super inteligentes da informação, Sara. Elas têm 3 portões especiais, um portão que decide que informação esquecer, outro que decide que informação nova é importante guardar e um terceiro que decide que informação usar para gerar a próxima palavra. É como ter um sistema de arquivos dinâmico que sabe exatamente o que manter e o que descartar. Entendi. É como se cada palavra da frase fosse processada por esse bibliotecário que decide conscientemente o que é relevante manter na memória. Mas me conte sobre os resultados práticos, funcionou mesmo? Os resultados foram revolucionários. No Dataset WMT 14 de tradução inglês-francês, o sistema alcançou uma pontuação BELU de 34,80. Isso pode parecer abstrato, mas na prática significa traduções significativamente melhores que os sistemas estatísticos da época, que ficavam em 33,30. Mais importante ainda, o sistema não tinha dificuldades com frases longas. E teve uma descoberta inesperada também, não foi? Algo sobre a ordem das palavras? Sim. Uma das descobertas mais surpreendentes foi que inverter a ordem das palavras na frase de entrada melhorava drasticamente o desempenho. Em vez de processar "o gato sumiu no telhado", eles processavam "telhado no subiu gato u". Isso criava dependências de curto prazo entre o início da entrada e o início da saída, facilitando o aprendizado. Que descoberta intrigante! Mas, Alex, vamos falar do que realmente importa, como esse trabalho moldou o mundo da inteligência artificial que conhecemos hoje. Sara, esse artigo é literalmente o DNA do ChatGPT, do Google Tradutor moderno, dos assistentes virtuais. Ele estabeleceu o paradigma fundamental de como máquinas processam sequências de texto. Sem essa base, não teríamos os grandes modelos de linguagem de hoje. É como se fosse a receita básica que todos os chefes da IA usam até hoje. É impressionante pensar que quando você usa o Google Tradutor hoje ou conversa com um chatbot, por trás está essa mesma lógica fundamental de codificador. Como essa tecnologia evoluiu desde então? A evolução foi exponencial.
Essa arquitetura básica evoluiu para os transformers, que são ainda mais poderosos, mas o princípio fundamental permanece: codificar a informação sequencial em representações matemáticas ricas e depois decodificar para gerar saídas úteis. É como se esse artigo tivesse plantado a semente de uma árvore gigantesca da IA moderna. E o impacto vai muito além da tradução, não é? Essa mesma lógica é usada em outras aplicações? Absolutamente. Reconhecimento de fala, geração de legendas para imagens, resumo automático de textos, chatbots conversacionais, até mesmo composição musical e programação automática de código. Qualquer tarefa que envolva transformar uma sequência em outra sequência usa esses princípios fundamentais. É incrível como um único artigo científico pode ter um impacto tão profundo e duradouro. Alex, qual você diria que é a lição mais importante que podemos tirar dessa história? Sara, acho que a grande lição é que às vezes as revoluções científicas vêm de ideias aparentemente simples, mas profundamente elegantes. A ideia de ter dois sistemas neurais conversando entre si através de uma representação matemática compartilhada parece óbvia hoje, mas em 2014 era pura genialidade. Isso nos lembra que a próxima grande revolução da IA pode estar escondida em um conceito simples que ainda não pensamos. Que reflexão inspiradora! E é fascinante perceber que estamos vivendo as consequências diretas dessa descoberta todos os dias, sempre que interagimos com tecnologias de linguagem. Obrigada por essa viagem incrível pela história da inteligência artificial, Alex. O prazer foi todo meu, Sara. E lembrem-se, pessoal, a próxima vez que vocês usarem uma ferramenta de IA para traduzir um texto ou conversar com um chatbot, vocês estarão testemunhando o legado vivo de uma das descobertas mais revolucionárias da ciência da computação moderna.